Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre teoria clássica de oscilações e ondas. Dando prosseguimento, então, a força, vetor força total é igual a menos kx I versor mais 0j versor mais 0k versor igual a derivada em relação ao tempo aplicada sobre m dx dt I versor mais 0j versor mais 0k versor. Muito bem, então a igualdade de vetores conforme estabelecido pela álgebra linear é tal que os vetores, as componentes são iguais em cada direção. Então aqui menos kx é igual a derivada em relação ao tempo aplicada sobre m dx dt. Nós temos também as demais componentes ao longo da direção de j versor, de k versor, 0 é igual a 0. Pois aqui nós temos 0 igual a derivada em relação ao tempo aplicada a 0, que é igual a 0. E nós temos ao longo de j versor e ao longo de k versor, do mesmo modo, 0 igual a derivada em relação ao tempo aplicada sobre 0, que é necessariamente igual a 0, uma vez que a derivada de constante numérica é igual a 0. Muito bem, então a expressão que nós temos ao longo de I versor é essa expressão, de modo que nós podemos escrever menos kx igual a derivada em relação ao tempo aplicada à massa m, derivada de x em relação a t, mais massa derivada em relação ao tempo aplicada a dx dt. Então isso é menos kx igual a derivada de m em relação a t, dx dt, mais massa derivada de ordem 2 aplicada sobre x, derivada em relação ao tempo. Então eis aqui a expressão, a equação diferencial expressa dessa forma: massa derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada à variável x, mais derivada de massa em relação ao tempo, multiplicado pela derivada de x em relação ao tempo, mais kx igual a 0. Eis aqui essa é a equação diferencial. Muito bem. Aqui tentando descrever o sistema massa-mola. Um caso particular importante de interesse tecnológico ocorre quando a massa é maior do que 0, obviamente, e essa massa é uma constante numérica. Então, quando essa massa é uma constante numérica, isso implica que a derivada da massa em relação ao tempo é igual a 0. E desse modo é possível escrever massa derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicado sobre x, mais kx igual a 0. Então nós temos essa equação diferencial ordinária de ordem 2. E então essa é a equação do oscilador harmônico simples, oscilador harmônico simples clássico, ou a melhor nomenclatura é oscilador harmônico clássico. Muito bem, então aqui nós podemos reescrever essa expressão passando a massa, multiplicando por 1 dividido por massa em ambos os lados da igualdade e gerando uma outra constante que pode ser aferida, medida, mensurada com base em atividade experimental em laboratório, que é a massa do sistema acoplada à mola e a constante de elasticidade da mola, expressa por K. Muito bem, e o faremos então durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.